Produtores rurais e especialistas se reuniram nesta terça-feira em Cristalina, Goiás, para o Dia de Campo Trigo Irrigado 2022. A ideia foi mostrar aos agricultores as novas variedades do cereal e técnicas de plantio e irrigação com foco no cerrado. Confira agora na reportagem de Felipe Barcelos e Alex Fernandes. A produção brasileira de trigo está quase 90% concentrada na região sul do país. Mas, aos poucos, outras regiões têm ganhado espaço e se destacado no cultivo do cereal. O Distrito Federal, por exemplo, aumentou de 3.100 hectares plantados na safra passada para mais de 3.600 hectares agora. Alguns fatores ajudam a entender o porquê os agricultores têm investido no trigo na região. Nós temos aqui uma região privilegiada em que sentido? Nós temos noites frias e clima seco, umidade relativa baixa, isso dá menos doenças. E quando a gente vai colher o trigo, é um período que não chove. Então isso é uma grande vantagem em relação ao sul. Essa propriedade plantou cerca de 500 hectares de trigo irrigado. A colheita já começou, restam apenas 20% da lavoura ainda em pé. A expectativa do William é que a produtividade alcance uma média de 130 sacas por hectare. São cultivares específicas para a região e que também são cultivares que são, de certa forma, demandados pelos moinhos, né? Então a gente se preocupa tanto em relação à questão de produtividade no campo, mas também em relação às questões de produtividade da indústria, né? Especialistas acreditam que o trigo produzido na região do Cerrado tem ganhado cada vez mais destaque no país em relação à produtividade e à qualidade do cereal, resultado dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos para a região. Bem, a pesquisa é imprescindível. A pesquisa é o fator inicial que traz novas variedades, faz os cruzamentos, faz a seleção genética, descobre quais são os melhores cultivares, os que são mais adaptados a essa região, e aí coloca esse material à disposição dos produtores. E para apresentar aos agricultores do Distrito Federal e região as melhores cultivares de trigo para o Cerrado e as novas tecnologias de manejo, a Cooperativa Agropecuária do DF promoveu um dia de campo nessa propriedade produtora em Cristalina, Goiás. Agricultores, estudantes e especialistas passaram uma manhã na fazenda que sediou o evento para um verdadeiro circuito de palestras sobre o cultivo de trigo irrigado na região. São vários anos promovendo isso, que a Copadef tem sempre o interesse de promover o cultivo do trigo aqui no Cerrado, uma vez que ela tem um moinho de trigo, né, e ela está sempre buscando disseminar assim, as técnicas, o conhecimento, a tecnologia para a produção de trigo no Cerrado. Nós temos sempre um apoio já muito tradicional da Embrapa, né? A Embrapa desenvolveu os materiais que ainda são os mais plantados aqui na região no irrigado. O objetivo do Dia de Campo é exatamente esse, mostrar o desenvolvimento, a produtividade e a sustentabilidade da produção do trigo aqui no Cerrado. E nós temos bons trigos da Biotrigo, da UR e da Embrapa. Então aqui a gente vai ver quem é quem na história e interage com todos os produtores, com os consultores, esses palestrantes que são fundamentais para nós melhorar a nossa produtividade. Estima-se que o consumo total de trigo no Brasil seja de 12 milhões e 700 mil toneladas e a previsão é de que esse número chegue a 14 milhões nos próximos anos. Atualmente, a produção estimada para 2022 é de 8 milhões de toneladas de trigo, suficiente para atender 62% de toda a demanda do país. Mas, para o agrônomo da Cooperativa Agropecuária do DF, o país tem todas as ferramentas para caminhar muito em breve para a autossuficiência. Com o trigo irrigado, mais a produção do sul e o trigo de sequeiro aqui do centro-oeste, do Cerrado, que segundo a Embrapa tem mais ou menos 3 milhões de hectares passíveis de serem cultivados com trigo, com altitude e boas condições de solo e tudo, permitirá, no caso, ao Brasil tornar-se autossuficiente em trigo e, inclusive, exportador de trigo se a produção superar o nosso consumo.